Signo de Touro, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua leitura para abril, segunda parte. É uma leitura bônus. Vamos trazer mensagens dos oráculos para o seu mês de abril. E lembrando que a leitura do mês eu já postei semana passada e dá uma olhadinha na playlist do seu signo aqui em cima e depois no final do vídeo, porque lá vai ter várias leituras para abril, para 2024, para daqui a 20 anos, né? A semente das transformações com Plutão entrando em Aquário. Então tem vários vídeos que, se você ainda não assistiu, ainda dá tempo de assistir. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo tem o meu contato e tem o site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis. Então aguardo o seu contato para a gente agendar uma leitura de tarô, ou mapa do autoconhecimento, a mesa radiônica, constelação sistêmica, enfim. Vamos lá, signo de Touro, vocês abrem a leitura com a carta da Ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, a Ordem de Melquisedeque são os guerreiros da luz, são os defensores da luz. E fala de você não desistir, a sua missão ainda não está cumprida. Qual é a sua missão? Eu não sei, vai depender de cada um. E se você quiser saber sua missão de vida, vem fazer o mapa do autoconhecimento, tá? Hashtag fica a dica. Mas aqui a sua missão ainda não está cumprida, você não pode desistir agora. Continua, tá? Persiste. É um mês de persistência, e persistência é o sobrenome dos taurinos, né? Que às vezes vira um apelido de teimosia, mas a gente sabe que touro é persistente, né? Touro dificilmente desiste de alguma coisa. Só que existe uma diferença entre persistência e teimosia, né? Vocês sabem. E aqui a gente está falando de continue, persista, porque você está no caminho, mas você tem que aguentar um pouco mais, tá? Aguenta firme aí, touro. Porque ainda tem coisa para ser feita, tem tarefa a ser cumprida. E é uma tarefa relacionada à sua missão de vida, ao seu caminho de evolução, ok? Tarô dos Anjos, 9 de terra, de novo, 9 de terra, o 9 é uma carta de persistência, de continuidade. Ainda não chegou ao fim, porque quando chega ao fim é o 10. Aqui ainda é o 9. Mas sendo 9, você já está quase chegando, então você pode aproveitar alguns benefícios. Tem um certo... Não é um descanso, mas tem pequenas vitórias, pequenas conquistas que te dão aquele refresh. Aquela sensação de que eu tô no caminho certo, né? Não é só porrada, não. Eu também tenho as benesses, tenho as bênçãos no seu caminho. Aqui pede para você passar um tempo sossegado, a sós, descansando ou fazendo as suas coisas, mas assentado ou concentrado na sua própria energia, tá? É uma energia de concentração e não de dispersão, de sair, de passear, não. É um mês para você não se fechar, mas se concentrar um pouco mais nas suas coisas, no seu corpo físico, na sua saúde, na sua alimentação, no seu dinheiro, nos seus recursos, para você olhar um pouco mais para isso de uma forma mais atenciosa, né, com mais atenção. Desfrute os pequenos luxos da vida. Então é um pouco de colheita que tem, então você se dar um mimo, se dar um presentinho, se permitir uma pausa na rotina para você desfrutar dessas pequenas conquistas, para você aguentar mais um pouco no caminho, porque a missão ainda não está cumprida, tá? Então vai fazendo uns pit stops pelo caminho, tá? É o mês de você, aliás, é o mês que você vai estar no seu inferno astral. Então você precisa desse recolhimento realmente. Até para fazer um balanço desse último ano que passou.
e ver em que momento, em que etapa da jornada você está. De repente você tem uma meta de longo prazo, uma meta financeira, por exemplo, e aí você, nesse mês, você usa para fazer o balanço e fala assim, na jornada financeira eu estou nesse pedaço aqui, ainda falta tanto para percorrer. Então fazer esse balanço anual durante esse momento que precede o seu aniversário, ok? Arcanjo Raguel vem falando de harmonia no relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos serão resolvidos agora. Então, se havia problema em relacionamento amoroso, de trabalho, com colegas, com familiares, enfim, algum conflito que estava em desarmonia aí na sua vida, esse mês tem uma resolução possível. As pessoas estão mais abertas à conversa, tem uma energia mais pacífica no ar para que os conflitos se resolvam ou as pendências sejam colocadas na mesa e a gente resolve todas as questões, ou pelo menos grande parte desses desafetos, tá? Pode falar de DR? Também pode, né? Se você estava vivendo algumas DRs, agora tem um apaziguamento, um entendimento. Não significa que vocês vão ser felizes para sempre, que nunca mais vai ter discussão, mas significa que a outra parte está aberta a ouvir e que você também está mais aberto a ouvir o lado, né, está mais receptivo e acolhedor ao lado da outra pessoa. Por isso, o entendimento se faz aqui nesse mês. É como se você estivesse mais aberto a calçar o sapato das outras pessoas e vice-versa. Porque não é assim, não é um embate de quem está certo ou quem está errado. Não é uma competição de verdades. Porque talvez você esteja certo, você tem um lado que está certo e a outra pessoa também tem um lado dela, né, que para ela também está certo. Mas aqui eu vejo uma conciliação, ou pelo menos encontrando um meio termo. Abandone-se à calmaria das sensações como quem flutua sobre as ondas do mar. Touro, se você puder, se você tiver oportunidade, a gente falou de desfrutar alguns momentos de descanso, vai para o mar, vai para a praia, vai para... É mar aqui, mas pode ser para cachoeira, mas água salgada, né? Melhor. Para você fazer esse descarrego energético, tá? Abandone-se à calmaria das sensações. É um mês para realmente você descansar um pouco, para retomar, para se recarregar, né? Recarregar as baterias para o seu aniversário vindouro, ok? Seus sonhos precisam de um plano prático e a gente tinha comentado das suas metas financeiras ou das suas metas de trabalho ou de carreira e aí precisa de um plano prático. Não adianta ser um plano teórico, tem que ser um plano prático, tá? É o momento de você fazer essa revisão aí das suas finanças também. Lua cheia em Touro. E aqui também fala de trabalho. Se de repente você tem um projeto de transição de carreira, tá mais do que na hora de você olhar para isso de uma forma pragmática. Colocar isso, quais são as etapas para que eu faça essa transição de carreira? Ou que eu quero ter uma aposentadoria X. Quais são os passos, quais são as metas, quais são as ações práticas, o quanto eu vou ter que colocar numa previdência privada para eu me aposentar daqui a 10 anos, por exemplo, tá? Oráculo da Lua não, né? É o oráculo, só o oráculo. O oráculo diz o seguinte: não é o momento oportuno, pode haver desperdício de recursos materiais e humanos.
pode envolver alguma decisão ou alguma coisa que acontece nesse mês de abril que, se demandar muito dinheiro, for um investimento muito grandioso, tipo, vou entrar num financiamento, vou comprar um carro X. Não é o momento oportuno para compras de grande vulto ou para fazer parcelas a perder de vista. Tá? Então, cuidado com isso, porque aí, de repente, fica um juros muito alto e a gente está falando de desperdício de recursos materiais, tá? E além disso, né, Mercúrio está em retrogradação durante abril quase inteiro. Até 25 de abril, Mercúrio está retrógrado, que não é favorável para comprar, para assinatura de contrato e nem para compra de carro, de aparelhos eletroeletrônicos, coisas grandiosas assim, evita, tá? Se for inevitável, leia muito bem o contrato, mas para alguma situação, tá? E você vai saber, você vai ter discernimento quando esse momento chegar, de olhar e falar assim, cara, não é um momento oportuno, porque isso tem um risco de desperdiçar, né, meu dinheiro, porque, sei lá, os juros é muito alto, ou porque não tem garantia, né, adequada, ou porque eu vou ter que pagar antecipado, e você fala assim, mas e se algo der errado e eu não vou ter meu dinheiro de volta? Tá? Então, fica atento. Canal do dinheiro. Uau, Touro! Canal do dinheiro vem falando assim: eu estou aqui para gerar e administrar recursos materiais de forma lucrativa e sustentável. Lucrativa e sustentável. Então, é um pensamento a longo prazo e não é um pensamento imediatista, e é algo de forma sustentável, que significa, né, de forma contínua, constante, disciplinada ao longo do tempo. E para isso você vai precisar fazer um planejamento que contém a parte estratégica, mas também contém a parte prática. Então é isso, é o mês de você administrar ou começar a administrar melhor as suas finanças, tá bom? É isso, Touro, espero que essa leitura tenha sido útil, muito obrigada pela escuta e já sabe, precisando, venha fazer sua leitura particular ou o mapa do autoconhecimento.